E aí, galera, tudo bem? Aqui é a professora Cisele. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Ó, já vou adiantando para vocês que aqui na descrição tem um link de acesso a um material gratuito que a gente vai estar aqui utilizando na aula. Vocês podem baixar. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. Se gostarem da aula, não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir. Então, o assunto que a gente vai ver hoje vai ser conjuntos numéricos. Vamos lá? Primeiramente, tendo a ideia de conjunto, a gente entende conjunto por um grupo de coisas, um grupo de elementos que ele vai ter alguma característica em comum. Por exemplo, quando a gente tem um grupo de cadernos, a gente tem ali vários elementos que eles têm em comum o fato de ser cadernos. Temos um grupo de coisas amarelas, então esse conjunto de coisas, ele vai me dizer que o que tem em comum desses elementos é o fato de eles serem amarelos, por ser um conjunto de coisas amarelas. Temos um grupo de telefones, que por todos serem telefones a gente pode chamar de conjunto, por terem essa característica em comum. Então, a mesma ideia a gente tem quando se trata de conjuntos numéricos, que são números que têm características em comum. Então, o primeiro conjunto numérico que a gente tem, que é o conjunto numérico mais simples, é o conjunto dos naturais. Os naturais, eles surgiram conforme o homem ele foi tendo necessidade de contar. Então, era necessário contar a quantidade de animais, a quantidade de objetos que as pessoas possuíam na antiguidade, e esses números eles foram surgindo naturalmente conforme essa necessidade. Então, são os números o 0, 1, o 2, o 3, o 4, até o infinito. Eles são os números que a gente mais utiliza no dia a dia. Logo após o conjunto dos números naturais, veio o conjunto dos números inteiros, que são os naturais e os naturais negativos, além do zero. O zero, né, ele não é nem positivo nem negativo, mas ele está incluído, tanto no conjunto dos naturais, como também no conjunto dos inteiros. É importante a gente dizer que os conjuntos dos naturais, ele está contido no conjunto dos inteiros, porque os inteiros, além de ser formado pelos números negativos, ele é também formado pelos números positivos. Da mesma forma que os números positivos eles vão até o infinito, os negativos também. Então, a gente tem aqui a representação de uma reta numérica, que tem como centro zero, e do lado direito dela a gente tem todos os números positivos, que são os nossos naturais, dos zeros até os positivos, e à esquerda do zero a gente tem todos os números negativos, né, que são os opostos dos nossos naturais. E, após isso, a gente tem os números racionais. Além da necessidade de se ter os números negativos, foi preciso também ter uma representação de um número que não é uma unidade inteira. Por exemplo, o que a gente conhece como os números com vírgulas. Então, esses números, eles são os números racionais. Os números racionais, eles vão ser todos os números que a gente consegue representar por frações. Então, todo número que eu consigo escrever em forma de fração, eu vou considerar os números racionais. Isso aí vai incluir as nossas dízimas periódicas, além dos números decimais exatos. Certo? Então, temos como exemplo aí a dízima periódica 0,3333, que a gente pode escrever ela em forma de fração como sendo 3 sobre 9, e temos o 0,125, que a gente pode escrever também ele em forma de fração, como, por exemplo, 125 sobre 1000. Depois, acabaram surgindo alguns números que a gente não conseguia representar ele de forma alguma em forma de fração. Então, além dos racionais, foi necessário criar o conjunto dos irracionais, que são todos esses números que a gente não consegue escrever ele em forma de fração, que são as raízes não exatas, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, alguns números que são bem conhecidos, como, por exemplo, o π, que é muito utilizado na matemática. Temos o número de Euler, entre outros números. Todos esses vão ser os números irracionais, que a gente não consegue representá-los em fração, e a forma deles decimal ele é infinita e não possui período. Então, a gente tem aqui, juntando os números dos racionais com os números dos racionais, a gente precisava achar um grupo, um conjunto que representasse todos esses números, tanto os que eu consigo representar por fração, quanto os que não. Então, a gente criou os reais. E os reais, eles vão ser exatamente a união dos racionais, junto com os irracionais, vão estar contidos nos números reais. Quando o conjunto ele vem acompanhado de um desses símbolos, né, ele vai ser um subconjunto, e ele vai indicar o seguinte: quando ele está acompanhado do asterisco, ele vai dizer que aquele meu conjunto vai excluir o zero. Por exemplo, o n acompanhado do asterisco está querendo dizer que eu estou representando ali o meu conjunto dos naturais, porém sem o zero. Se o conjunto ele vem acompanhado desse símbolo de negativo, ele está querendo dizer que eu estou representando ali o meu conjunto, por exemplo, o z negativo vai ser o meu conjunto dos números inteiros, excluindo os números positivos.
Da mesma forma, se ele vier acompanhado dos números do sinal de mais, tá querendo dizer que eu estou representando o meu conjunto ali, excluindo os números negativos. Agora, alguns conceitos importantes quando a gente fala, né, dos números e dos conjuntos numéricos. O conceito de sucessor. Sucessor vai ser o número que vem após. Se a gente imaginar a reta numérica, por exemplo, o sucessor do 0 vai ser o 1, o sucessor do 1 vai ser o 2 e assim por diante. Antecessor é o que vem antes. Então, o antecessor do 0 vai ser o menos 1, o antecessor do menos 1 vai ser o menos 2 e assim sucessivamente. E número par. É importante a gente definir que o número par, ele sempre vai ser divisível por 2. Sempre vai ser divisível por 2, porque ele vai ser gerado através de uma multiplicação por 2. Então é isso. Lembrando que aí na descrição tem um link de um material bem completo sobre a aula. Espero ver vocês em breve.